Aleluia. E hoje, como eu já tinha dito, nós vamos começar uma temporada sobre o Espírito Santo. Vamos aprender mais da doutrina bíblica sobre o Espírito Santo, sobre esse amigo inseparável, sobre esse Deus Emanuel, Deus conosco, é o Espírito Santo. E então eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 2, e fica com a sua Bíblia aberta. Por enquanto nós vamos do versículo 1 ao 4, depois a gente vai voltar em Atos. Abra a Bíblia e feche os olhos. Vamos orar? Pai querido, Deus de amor, somos tão gratos a Ti, Senhor, por tudo que o Senhor fez, pelo que o Senhor está fazendo e por tudo que farás. Nós descansamos em Suas mãos, confiamos plenamente no Teu amor. E por isso, Senhor, queremos Te pedir, fala conosco nessa noite, não te cale, Senhor. Fale o que nós precisamos ouvir, não apenas o que queremos. Usa minha vida, Senhor, saca-me da Tua aljava e alcance o alvo proposto, de eternidade a eternidade. Assim nós oramos no nome de Jesus. Amém. Atos 2, a partir do 1. E chegando o dia de Pentecoste, estavam ali todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um som como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Amém? Somente até aí. A doutrina do Espírito Santo, ela ocupa lugar central no movimento de renovação espiritual da igreja. Aliás, a igreja foi inaugurada com a chegada do Espírito Santo. Ele é o nosso aliado de jornada. Mas vamos compreender melhor essa data escolhida por Deus para a descida do Espírito Santo. Pentecoste. Essa palavra, essa festa não surgiu ali no Novo Testamento. Shavuot é uma festa do Antigo Testamento. Os judeus celebram a festa da colheita, né? A festa de Shavuot. E essa festa, ela tem a ver com os 50 dias após a Páscoa. É uma festa que os judeus celebram, trazendo à memória o que Deus fez pelo povo hebreu. Porque ali, depois do Senhor instruir aquele povo a aspergir os umbrais de suas casas com o sangue do cordeiro, né? E fazer ali a ceia, e depois estar preparados para baterem em retirada, porque ali seria o marco da libertação. E aquele povo então atravessou o Mar Vermelho a pés secos. E então, contados 50 dias após a Páscoa, onde é que estava Moisés? Moisés estava no Monte Sinai, recebendo a palavra, recebendo a tábua da lei. Só que quando Moisés desce, o que havia lá embaixo? Um povo idolatrando um bezerro de ouro. Havia um povo se entregando ao pecado de feitiçaria. E ali houve morte, houve juízo. Mais de 3.000, por volta de 3.000 pessoas morreram. E então nós vemos que era o marco, era a abertura de uma era. Deus sempre deixa as suas digitais e os seus marcos na régua cronológica. Monte Sinai, tábua da lei, juízo sobre o povo. Havia começado a era
da lei. Olho por olho, dente por dente. Só que aí Deus vai e escolhe esta mesma data, Pentecostes. E Jerusalém estava cheio de gente, porque a cultura judaica era que em todas as festas importantes, no cronograma deles, no calendário deles, eles subiam a Jerusalém. E então o povo judeu estava ali para celebrar Shavuot, mas Jesus já havia falado com os seus, que esperassem em Jerusalém, até que descesse sobre eles o Espírito de Deus. E então, 50 dias depois da morte de Jesus, depois da Páscoa, 50 dias depois da ressurreição, do período ali da entrega do Cordeiro, o Espírito Santo vem sobre aqueles que creram, sobre a igreja. E não somente porque Jesus tinha prometido, mas porque na régua cronológica, Deus havia estabelecido um marco, é começado o tempo da graça. Se lá em Moisés 3.000 morreram debaixo do rigor do juízo e da lei, aqui na igreja 3.000 foram salvos com a pregação de Pedro. Aquele que 50 dias antes estava negando Jesus, agora, pelo poder do Espírito Santo, estava pregando o Evangelho e mais de 3.000 foram salvos. É começado o tempo da graça, abriu a era da graça, e essa era nos alcança até os nossos dias. Nós estamos no tempo da graça. Ainda é tempo de salvação, ainda é tempo de pregar o Evangelho, ainda é tempo do Espírito Santo nos mover com poder nessa terra, ainda é tempo de vermos vidas sendo salvas e reunidas no reino de Deus. Mas essa era também findará, assim como a era da lei, assim a era da graça, a porta irá se fechar. Então nós precisamos estar abertos ao que o Espírito quer fazer por meio de nós, ao que Ele quer cumprir através das nossas vidas. Vários atributos definem a pessoa do Espírito Santo. Nós podemos detectar que há uma sensibilidade, uma vontade, há um intelecto. O Espírito Santo tem uma mente, é uma pessoa que compreende os acontecimentos, que nos explica, que nos entende. A mesma coisa que aconteceu então no Monte Sinai com Moisés, agora na plenitude dos tempos, o Espírito Santo vindo no derramar da sua presença, nesse ruach, o sopro divino. Essas línguas de fogo que a Bíblia nos diz, elas pairaram sobre as pessoas. Tem um lugar lá em Jerusalém, nós visitamos, é o cenáculo, no mesmo lugar onde Jesus esteve com os discípulos na última ceia. Eles estavam reunidos, buscando a Jesus, buscando o Espírito. Claro que eles começaram com uma multidão maior. Mas lembra que a gente falou domingo que muitos, no tempo da espera, retrocedem? Muitos desistiram. Então, no exato momento, no dia da descida do Espírito Santo, haviam 120 pessoas dentro do cenáculo. E ali houve uma movimentação, que línguas de fogo foram vistas. O fogo na Bíblia significa duas coisas: purificação e presença de Deus. Então nós vemos que essa purificação é para nos livrar de toda a impureza da carne, né? E o fogo também, quando a gente se aproxima do Espírito Santo, nós fomos então levados a um outro batismo. Nós vemos que ali, aqueles discípulos, aqueles que estiveram com Jesus logo depois de ressurreto, Jesus soprou sobre eles, e então eles receberam o Espírito Santo.
Mas aqui em Pentecostes, eles estavam recebendo um revestimento. Um batismo com um poder maior. Aqueles que já carregavam o Espírito, porque no momento em que Jesus soprou sobre eles, eles receberam um revestimento. Pedro, o próprio apóstolo Pedro, recebeu uma porção maior do Espírito, para pregar como ele pregou, para fazer milagres como ele fez, para liberar prodígios e sinais, para apontar para o reino de Deus. Então, quando a gente ora e pede pelo batismo com fogo do Espírito Santo, a gente está pedindo mais da presença de Deus e, consequentemente, mais santidade e mais purificação do nosso ser. O fogo vem para nos purificar de toda carnalidade, de todo pecado, de toda a impureza. Bom, o Pentecostes não foi um evento isolado, somente para aquele tempo, mas alcança a igreja de todas as gerações. Toda a era da graça é tocada pelo Espírito Santo. Por isso não cremos na doutrina do cessacionalismo. Não é sensacionalismo não, tá? Cessacionalismo. A doutrina cessacionalista, ela prega que cessaram os dons, cessaram as manifestações, que foi só aquele dia e pronto. Não, isso não faz o menor sentido, porque do mesmo jeito que aqueles homens simples, aqueles homens indoutos precisavam do poder de Deus e da manifestação do Espírito para cumprir a missão, que dirá nós, nesta geração adúltera, nesta geração apóstata, precisamos de tanto poder quanto a igreja primitiva. Cada geração teve os seus desafios, teve os seus obstáculos que só podem ser transponíveis através do Espírito Santo. Então, no nome de Jesus, nós recebemos a tocha do Evangelho, a missão de pregar até os confins da terra. Foi a partir da descida do Espírito Santo que a igreja passou a ser testemunha nas nações. E para isso, ela recebeu o poder do alto. De alguma forma, a tocha chegou a nós. Ela não parou de passar de mão em mão, de geração em geração. Não apenas pela pregação do Evangelho, mas pela presença de Deus através do Espírito Santo, pelo derramar do Espírito Santo. Porque a letra, somente a letra morta, ela é morta. Mas a letra com o Espírito, ela vivifica. Nós precisamos do Ruach. A história da igreja é manifesta através do Espírito Santo. Sabe, a igreja não iniciou o seu trabalho baseada em teologia, baseada num conhecimento técnico das Escrituras, mas a igreja fez isso baseada no poder recebido pelo Espírito Santo. Você pode conhecer a Bíblia toda, saber contar todas as histórias, mas se você contar sem o poder do Espírito Santo, não vai ser eficaz a sua pregação. Nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos do batismo no Espírito Santo, precisamos ser purificados por este fogo do Espírito, para romper com cadeias que a nossa mente não conhece. Resistente fortaleza muitas vezes se levanta contra a vida de alguém, e a mera retórica, a mera contação de uma história não vai quebrar essas muralhas. Nós precisamos do dínamo. Sabia que dínamo, a raiz dessa palavra, que também é a raiz da palavra dinamite, que implode, que explode, que destrói o que for necessário, vem do Espírito. As fortalezas da maldade, as fortalezas do pecado, da iniquidade, da incredulidade, só podem ser destruídas pelo poder do dínamo. A presença, o fogo do Espírito, que queima toda palha e que nos purifica.
A Bíblia nos revela várias passagens em que o fogo é manifestado, como a presença de Deus. A sarça que queimava e não se consumia, quando Deus fala com Moisés: tira a sandália dos pés, porque este lugar que você está é santo. Era santo por quê? Porque Deus estava lá. Nós estamos aqui, num edifício feito de concreto, numa edificação civil. Só se torna santo quando Deus está. E Deus só pode estar aqui quando nós nos reunimos, como naquele cenáculo, 120 pessoas reunidas, clamando, crendo, desejando, adorando. O Senhor quer fazer isso conosco. Ele tem interesse nisso. E saiba você de algo precioso que o Senhor tem nos revelado. Chegou o momento. Aprenda, se submersa, se submeta, se dobre ao que Deus quer fazer na sua vida. Porque aquele que pede vai receber. Aquele que bate, a porta vai abrir. Quando Jesus falou isso, ele estava falando sobre o Espírito. Ele não estava falando de pedir coisas deste mundo, coisas materiais, sonhos de uma alma egoísta. Ele está falando: você vai receber quando você pedir mais do meu Espírito. Então coloque nas suas orações: Senhor, me batiza com o teu Espírito, que você possa receber este batismo que vai transformar a sua vida, a sua mente, porque a história da igreja é permeada pelo batismo no Espírito. Esse fogo que apareceu para Moisés era o mesmo fogo que vinha quando o povo oferecia um sacrifício a Deus. Quando Elias estava ali no Monte Carmelo oferecendo um sacrifício a Deus, veio um fogo tão poderoso que consumiu o sacrifício e lambeu toda a água que estava ao redor. A presença de Deus em várias partes da Bíblia é manifesta sobre esse fogo, como este fogo abrasador, que nos transforma, que queima toda a impureza em nós, não somente na alma, mas no corpo. Esse mesmo fogo da presença queima toda a enfermidade, este mesmo fogo da presença queima toda a depressão, este mesmo fogo da presença faz com que a nossa vida eleve para um patamar mais alto de poder e de autoridade no Espírito. Porque vivemos num tempo de crentes tão paralisados, que não creem mais nos milagres, nos sinais, nos prodígios. Deus continua sendo o mesmo. E Ele está nos instruindo a respeito de que é necessário ter este revestimento para os próximos dias. Alguns acreditam que a promessa do derramar do Espírito foi somente para a igreja de Atos. Como pode isso, queridos? Por que eles precisavam e nós não? Por que eles precisavam realizar sinais, milagres e maravilhas como um testemunho para que novas pessoas fossem alcançadas? Sim, eles precisavam. E nós não? Nós também precisamos. Porque sem o Espírito Santo nós nada podemos fazer. Eu te pergunto, nós continuamos precisando de sinais? Ou foi só a igreja primitiva? Sem o poder do Espírito Santo, nós somos testemunhas ineficazes. Nós estaremos dedicando muito esforço sem ter retorno. Mas Deus mesmo envia reforço para aqueles que se esforçam. Deus tem visto o nosso esforço. Deus tem visto e ouvido as nossas orações. E Ele está enviando reforço. O reforço não é apenas a força de trabalho, que nós temos pedido mais trabalhadores, Senhor. Envia porque a seara é grande. Mas o reforço também vem em forma de revestimento. Vem em forma de revestimento. Você precisa ter entendimento para se abrir para aquilo que Deus está fazendo e vai fazer para os próximos dias.
Você precisa ter entendimento para que você compreenda as coisas. Vamos para a primeira carta aos Coríntios 12, de 7 a 11. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito. A outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Aleluia, isso é Novo Testamento, isso é a manifestação do Espírito, isso é a igreja sendo equipada para a obra que precisa ser feita. Lá em Pentecostes, pairava sobre a cabeça de cada um uma língua de fogo, ali havia uma capacitação. Não era um espetáculo pirotécnico, nada disso. Não era nada para apenas olhos verem, mas havia o sobrenatural. Quando Deus opera de uma maneira sobrenatural, nem sempre os nossos olhos veem da forma como foi visto, mas a gente há de convir que ali foi a descida. O Espírito veio de várias atmosferas acima, muitos portais, vamos dizer, entre a nossa dimensão até o trono do Senhor, existem muitos portais. Por isso lá no Salmo a gente vê: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos. Precisaram abrir muitos portais para Jesus subir aos céus, abrir um caminho, e de lá veio o Espírito Santo. Então na hora que ele desceu foi visível, foi algo que foi estrondoso, mas ele desceu e ficou. Ele está na terra, ele está no meio do povo de Deus, ele está aqui conosco nessa noite. Mas você precisa fazer acenos, se direcionar, você precisa crer. Porque os que não creram, os que não permaneceram, não estavam lá, não receberam. Apenas os que ficaram. Você é convidado a ficar neste lugar onde você é batizado no Espírito, onde você recebe do alto fogo de Deus, não para te consumir, porque o fogo de Deus não consumia a sarça, ela se queimava e não era consumida, porque o fogo de Deus é Ele que nos prepara. Muito pelo contrário, não te consome, mas Ele te motiva. Ele te impulsiona, Ele te capacita. Ah, Senhor, faz isso conosco. A verdade é que ali em Pentecostes, a igreja recebeu o Espírito Santo. E um dos sinais foi esse dom de múltiplas línguas. Sobre isso, nós temos duas questões. Primeiro, que eles falavam línguas conhecidas. Eis aqui uma questão que causa divergência teológica. A Bíblia segue dizendo, vamos para Atos 2, nós vamos de 4 a 16, para a gente entender aqui. Um pouco de teologia. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindo de todas as nações do mundo, porque era Shavuot. Ouvindo-se o som, houve um som. Ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando?
Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Pardos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e também da província da Ásia. Frígia, Panfilha, Egito, das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma. Tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros o que isso significa. Alguns outros, todavia, zombavam e diziam: eles beberam vinho demais. Para aqui por enquanto. Aqui nós vamos ver que há duas vertentes teológicas. A palavra vai nos dizer que, sim, houve um batismo em que as pessoas foram capacitadas a falar em línguas que já existiam, idiomas, né? Porque, como era Shavuot, Deus faz tudo pensado. O nosso Deus é o Deus que no tempo certo faz tudo lindo. No tempo dele, no kairós dele. Então ali, ele já sabia que haveria pessoas de cada canto da terra e de línguas diferentes. Nesse tempo já haviam vários idiomas. Tinha ali árabe, tinha pessoas de província da Ásia, idiomas diferentes, cretenses, pardos, medos. Então, houve sim. Ali, à medida que aquela língua de fogo parava na cabeça de cada um era capacitado numa língua. Vamos supor, o Caio começa a falar árabe, a Sara começa a falar japonês, a Bruna começa a falar inglês. Não sabia, mas pela capacitação do Espírito, porque ali havia uma necessidade de que muito rapidamente se aspergisse o Evangelho, fosse hasteada a bandeira, Jeová, Nissi, em cada ponto da terra. Deus já colocando os seus pilares da igreja. A igreja começou, ela já começou triunfante, poderosa. Ok, concordamos com isso. Concordo, em Shavuot houve essa variedade de idiomas. Isso está correto. Porém, a Bíblia também nos diz que eram línguas diversas. E aqui entra uma outra linha teológica, a qual eu consigo entender e acolher no nosso ministério, que é o chamado fenômeno da glossolalia. Que você vai entender isso. A glossolalia é o orar numa língua não inteligível. A chamada língua de oração. Aquele que fala em espírito. E o apóstolo Paulo vai ser usado para explicar sobre este dom. Porque esta língua, quem ora em línguas, fala a Deus. E este é um dom para a edificação pessoal. Todos os demais dons, eles foram distribuídos para você abençoar o outro. O dom da palavra, o dom da profecia, o dom da operação de sinais, prodígios e milagres. Outro vai receber do seu dom. Agora a glossolalia, o dom de línguas, é para uma edificação pessoal. E é algo que é poderoso. Eu tenho testemunho para dizer sobre isso. Lá no início do meu chamado, quando ainda estava lá na Batista da Pampulha, nos primeiros passos, né, pastor Evandro, da nossa jornada ministerial, fomos batizados no Espírito, recebemos sim o dom de línguas estranhas, e nós conseguimos identificar como que em um curto tempo o entendimento das Escrituras foi muito mais acelerado, a profundidade da revelação, de quando você abre e você entende aquilo que vai para além da letra. Entende do que eu estou te dizendo? Mas você precisa estar aberto. Eu, aquela jovem sedenta, desejosa, me derramando, eu queria. E onde tinha imposição de mãos, eu estava ali.
Claro que com muito temor, buscando um ambiente saudável, um ambiente de saúde espiritual, de sã doutrina. Porque saiba você que o inimigo é sujo, ele é astuto. E o inimigo, ele sempre quer confundir o povo de Deus. Então ele sempre vem com algo que é uma imitação das coisas de Deus, e muitas vezes para desonrar, para envergonhar a igreja. Temos visto nos dias de rola-tela coisas terríveis, e ainda tem crente que para nisso e ainda compartilha. Mas saiba você que o inimigo está usando desse tipo de coisas para impedir que a igreja receba poder. Porque a cada vez que uma pessoa olha uma situação vexatória envolvendo a glossolalia, por exemplo, ela se fecha para esse dom e ela diz: isso aqui é meninice. Mas a Bíblia nos diz que há um dom poderoso para a edificação pessoal daquele que deseja ir além, fazer algo além do natural. E a glossolalia é você orar em uma língua que é espiritual para falar com Deus. Vamos para a Bíblia, primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 2. 1 aos Coríntios 14, 2 diz assim: pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala em mistérios. Em outra versão, eu deixei uma versão aqui para mim, essa que a gente acabou de ler foi a NVI, eu vou ler a Almeida. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. O apóstolo Paulo, ele estava falando sobre o dom de língua estranha. Porque se ninguém entende, é porque é uma língua que não é um idioma humano. Não é um idioma específico de nenhuma etnia, de nenhuma nação. É o idioma do Espírito. Você fala e fala a Deus. Porque nós temos dentro de nós um testamento, nós temos todo um aparato de virtudes, de escritos, de ensinos. Deus depositou a eternidade dentro de nós. Só que nós não temos a capacidade de acessar tudo isso. Sabe? Aquela sensação de que tem muito mais em você do que você imagina. Essa sua, às vezes, inquietação, que parece que você não se conhece, parece que tem mais coisas e você não consegue alcançar. Quando você então começa a ser edificado neste dom, você vai descobrindo mais sobre Deus e mais sobre você. A Bíblia também nos diz que eram línguas diversas. Então aqui entra essa linha teológica. Sim, porque aquele que fala em língua estranha não fala aos homens. Porque o apóstolo Paulo iria dizer isso, queridos? Por isso que o dom de línguas, eu não vou chegar aqui e pregar uma mensagem falando em línguas estranhas, não vai edificar ninguém. A não ser que tenha alguém que interprete, mas ainda assim, continua sendo um dom de edificação pessoal, pelo que nós cremos aqui na Missão Life. Porque a profecia, quando o apóstolo Paulo diz que ela é melhor, porque a profecia ela vai alcançar um maior número de pessoas. Então aquele que profetiza, então ele está liberando algo que tem um alcance maior. Mas o dom de línguas é tão necessário, porque até mesmo para você profetizar, você precisa de uma edificação pessoal. Você pode ter o dom de profeta, você precisa desenvolvê-lo, você precisa multiplicar os seus dons e talentos. E nisso, o dom de línguas em mistério te ajuda. Você começa a acessar estes lugares em você, que antes você não acessava. Sim, o que acontece, independente da sua versão teológica, que nós também estamos aqui
respeitando, nós então entendemos que, independente disso, o que acontece é que houve um batismo e que o sinal do derramar do Espírito Santo foi evidenciado através de línguas de fogo pairando sobre todos os lugares. Nós precisamos, queridos, porque de qualquer maneira a palavra do Senhor, ela nos edifica. Mas é como se a palavra fosse um mapa e o Espírito Santo o guia. Você já viajou só com mapa? É bem difícil, não é? Ah, pastor, então quem não tem o batismo no Espírito é salvo? É sim. Porque o Evangelho salva, a palavra tem poder, e o Espírito dentro, porque quem crê e for batizado será salvo. Então você tem o Espírito dentro. Como eu disse ali no início, depois de ressurreto, Jesus soprou naqueles discípulos. Tem esse episódio ali, e isso significa que aquele que crê recebe sim o Espírito dentro. Mas você que foi chamado, você precisa de poder. Nós precisamos de poder, porque o inimigo vem para nos assolar, ele quer nos paralisar. Ele sabe o poder de Deus, e quando esse poder chega em nós, o inimigo não pode nos impedir de fazer a obra. O inimigo não pode nos impedir de sermos usados. Esse poder também nos faz ter mais força contra o pecado. O fogo nos purifica. O fogo nos viabiliza, nos capacita. Já foi embora? Aleluia, glória a Deus. Oh Jesus, Tu és bom. Então houve um sinal físico que foi a confirmação sobrenatural. Muita gente pergunta se a evidência do batismo no Espírito Santo é o falar em línguas. Na Assembleia, nós temos um amigo missionário, uma bênção, que é missionário Ronaldo Estevão, vai estar aqui conosco na conferência profética 4 Ventos. Salva na sua agenda, dia 7 e 8 de junho. Vai ser tremendo, vai ser céu na terra. E ele é da Assembleia, e na Assembleia, a doutrina, a denominação crê que a evidência do batismo no Espírito Santo é a glossolalia. Então, assim, existe uma evidência visível, porque o batismo no Espírito, ele traz um poder tamanho que realmente você passa a demonstrar isso com a sua vida, sabe? Não apenas do falar em línguas, mas aquilo que vai acontecendo, a transformação que vai acontecendo na sua vida. Então, muita gente pergunta se é essa evidência, mas uma vez nós também encontramos aqui 2 linhas teológicas. Alguns dizem que o dom de línguas é somente um dos muitos dons que a gente encontra lá em 1 Coríntios 12 e 13. Né? E você vai ver que ali tem vários dons, e um deles é o de línguas. Já uma outra linha teológica entende que o falar em línguas é o sinal visível de que uma pessoa recebeu o batismo no Espírito Santo. Porque quando da descida lá em Pentecostes, lá em Jerusalém, houve esse sinal. E de fato ali foram desenvolvidos todos os outros dons, depois do sinal da glossolalia, ok? Então aqui a gente falou um pouco de teologia, aqui na mensagem eu quero continuar a respeito daquilo que Deus está fazendo. Isso é fato, todas as vezes que nós presenciamos um derramar do Espírito Santo, nem sempre você vai entender tudo. Não foi algo que eles conseguiram explicar racionalmente. Percebe que ali, alguns olharam e falavam, gente, mas ainda é dia e esse povo está bêbado. Esse povo está tudo bêbado. Porque houve ali uma movimentação não corriqueira. Não foi algo normal, nem mesmo socialmente aceitável. Houve uma movimentação que transpôs o nível de aceitação humana. Vamos dizer, houve ali um sobrenatural, né? Que Deus não pode ser enquadrado nos nossos padrões.
Não, a gente não tem explicação para as coisas que Deus faz. Existem moveres do Espírito Santo que você não vai ter explicação. Você pode até perguntar, para que isso? Você pergunta para Deus. Ele vai te dizer, não te explico agora porque você não vai entender. Então, o derramar do Espírito Santo, aqui em Atos 2, nos descreve que tudo o que aconteceu naquele lugar transcendeu o limite do intelecto humano. Eu creio que o falar em línguas é para edificação pessoal e está disponível para todo crente que busca o Espírito Santo, até ser cheio dele. Vamos para a primeira carta aos Coríntios 14, de 18 a 19. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros a falar 10.000 palavras em uma língua estranha. Ao apóstolo Paulo de novo falando aqui. Porque muitos teólogos cessacionalistas, que acreditam que não tem mais os dons, eles dizem que o apóstolo Paulo era poliglota, falava várias línguas e aqui ele estava falando de idioma. Mas não faz sentido, porque ele está dizendo, eu prefiro falar 5 palavras inteligíveis, compreensíveis, para instruir os outros, do que falar em línguas, 10.000 palavras, que não podem ser compreendidas. Então aqui nós começamos a ver que, para nos aprofundarmos nessa doutrina bíblica, nós estamos iniciando esta nova temporada. Amém. Para nos aprofundarmos, então, nessa doutrina, nós vamos ter essa temporada. Olha, a gente sente no Espírito. Deus está fazendo algo novo em nosso meio. Deus tem feito. Bem-aventurados aqueles que estão ouvindo o ruído. Eles ouviram o barulho do Espírito. Assim também como na visão de Ezequiel. Ele via ali, os ossos começaram a fazer ruídos. Quando a gente inaugurou aqui, a palavra liberada foi exatamente sobre o vale das orquídeas, como no vale dos ossos secos. Um ruído, um movimentar do Espírito, um exército sendo levantado no poder de Deus, na autoridade de Jesus, no mover do Espírito Santo, debaixo da sã doutrina, mas abertos ao fogo, abertos a esse revestimento. Sim, nós precisamos deste revestimento. O inimigo está usando de sagacidade. A era em que nós vivemos é a era da graça, mas ela está no fim. Todos os sinais estão aí. A era da graça está entrando para os seus dias finais. E nós precisamos alcançar o remanescente. Nós precisamos levar a mensagem. Então, para finalizarmos, vamos para Romanos 8, 26. Vamos pegar agora algumas passagens bíblicas que falam do Espírito Santo. Aqui diz, da mesma forma, o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza, pois nós não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos o quê? Inexprimíveis. O orar em línguas é você abrir a boca para o Espírito Santo falar e jogar neste mundo, nessa atmosfera, gemidos inexprimíveis, palavras que na mente natural, o homem natural não compreende, mas o homem espiritual é edificado. Quantas vezes não conseguimos nem orar? Mas quando você tem o batismo no Espírito, você começa a orar em línguas, você consegue orar em toda e qualquer situação. Você pode estar no pó, você consegue orar em línguas. Você pode estar cansado, você consegue orar em línguas.
Você começa a sonhar em línguas, você começa a ser edificado em sonhos, visões. É algo tremendo, está disponível. O Pai colocou a mesa, você precisa se servir para servir aos outros. Porque a verdadeira função de um ser humano, a verdadeira realização da vida humana é quando nós servimos a outros. Se o dom é para a edificação pessoal, é para te capacitar a servir a outros. Então, da mesma forma, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza. E a Bíblia diz que o Espírito Santo não pode ser apagado. Vamos para Atos 5, 9. Atos, capítulo 5, versículo 9. Pedro lhe disse: por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram o seu marido, e eles a levarão também. Aqui, mesmo já estando na era da graça, Deus permitiu ali na igreja primitiva para que houvesse temor. Porque onde Deus envia o poder dele, também tem que haver temor para usar de todas as virtudes do Senhor. O que havia aqui? Um casal sem temor, Ananias e Safira, que estavam ali e só queriam mover e não estavam entendendo do que se tratava. Tudo que Deus faz é santo e nós precisamos levar de uma maneira cuidadosa, de uma maneira a preservar aquilo que Deus faz, com temor e tremor. Mesmo estando na era da graça, veio fogo e trouxe juízo sobre eles. Eu creio que ali era o Senhor mostrando: olha, com fogo não se brinca. Queridos, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Quantos se usando, porque quando somos batizados no Espírito, recebemos os dons. Sim, mas dom é diferente de fruto. E Deus não revoga dons. Mas quantos, tendo recebido dons, passaram por um caminho de pecado, de irreverência, de não terem mais temor? E então, eles passam então a experimentar na jornada um rigor maior. Sabe, nós precisamos entender, há um rigor a respeito dos dons e nós precisamos dar o fruto. As evidências decorrentes dos ensinos bíblicos mostram que o Espírito Santo não é uma força impessoal. Ele é Deus, é a terceira pessoa da Trindade. E não há vida cristã abundante sem o auxílio do Espírito Santo. Amém? Ele é que torna a nossa fé dinâmica. Ele que nos dá a compreensão exata da vontade de Deus. Será que nós podemos ministrar um louvor mais uma vez? Termos um momento aqui de mover? Um mover do Espírito Santo. O mover do Senhor em nosso meio. Aleluia, não há vida abundante sem Ele. Oh Jesus, precisamos tanto de Ti, Senhor. Põe Efésios 4, 6, por gentileza, Marcelo. Um só Deus e Pai de todos, que sobre todos, por meio de todos e em todos, Deus só pode realizar tudo isso através do Santo Espírito, movendo no meio de nós. Agora Efésios 4, 27. Não deem lugar ao diabo. Se a palavra nos instrui a nos enchermos do Espírito, ela também diz para não darmos lugar ao diabo. Dê espaço ao Espírito Santo, que Ele encontre lugar dentro de nós. Jesus esvaziou-se de si mesmo. O próprio apóstolo Paulo também disse: não vos embriagueis com vinho, mas deixai-vos encher com o Espírito Santo. Por que será que o apóstolo Paulo faz essa analogia do vinho com o Espírito?
Já percebeu que quando as pessoas se embriagam com vinho, com bebida alcoólica, muitas vezes elas mudam as suas manifestações, até mesmo seu jeito de ser. Alguns que são introspectivos ficam alegres, falantes, porque isso daí é algo que não é usado pelo Senhor, né? Essa embriaguez do álcool é um portal usado pelo maligno. Quantas famílias são destruídas, quantas vidas vão ao pó, chegam à miséria por causa do alcoolismo. Quando o apóstolo Paulo fala disso, ele fala: antes deixai-vos encher do Espírito. O enchimento do Espírito, a embriaguez do Espírito, sim, porque aqueles homens no cenáculo estavam embriagados do Espírito, encharcados do Espírito. O Espírito traz uma alegria abundante, ele também traz uma personalidade nova, ele nos traz uma identidade, que é a identidade de Cristo, nos faz realizar coisas que sem Ele não realizaríamos. Sem o Espírito Santo não podemos fazer nada que é eterno. Tudo que fizermos sem o Espírito será palha, o fogo vai queimar. Mas tudo que realizarmos pelo movimento do Espírito, pela instrução do Espírito, pelo poder do Espírito, isso o fogo não vai poder queimar. Estas obras prevalecerão, elas não sofrerão o dano naquele dia. Por isso o Senhor está dizendo: prepara o meu povo, prepara, porque eu quero derramar do meu Espírito, prepara, porque esta é a última hora, ainda dá tempo de realizarmos as obras de Deus nessa terra. Eu te convido a ficar de pé, vamos adorar, vamos louvar esse Deus. Enquanto vamos adorando, eu quero ministrar a sua vida. Começou, queridos, começou e não vai parar. O tempo chegou. Abram-se, ó portais eternos.